Boa noite, queridos amantes da harmonia. Hoje mais uma live aula. Nós estamos procurando explicar melhor cada cura, por que se evita algumas coisas, quais os maiores motivos para aumentar uma energia, como que você consegue fazer isso, né? Os melhores objetos, sem esquecer a nossa dimensão do pensamento, né? De sempre estarmos dentro de nós com uma energia de muita confiança, espantando o medo, que é um péssimo, né? Sentimento. E aí nós vamos começando a criar, a co-criar esse mundo em harmonia com as forças naturais, dentro de um planeta lindo, maravilhoso, que merece todo o nosso cuidado e amor. E hoje nós vamos falar sobre os espelhos. O Feng Shui, ele sempre procura ver a origem, a história, como que foi gerada aquela situação, né? E o espelho é uma coisa muito interessante. A gente usa com uma maior banalidade, né? Tem espelhos em todos os locais que a gente necessita. E ele, na verdade, assim, foi uma grande descoberta, né? Um grande avanço, porque a partir da criação do espelho, nós conseguimos nos ver. Imagina que se não fosse o espelho, você tinha que ver sua reflexão num lago, né? Na água. Então é uma coisa banal para nós, mas na verdade assim alterou bastante a vida humana, a capacidade de nos vermos, né? E tem um espelho que é interessantíssimo, que é o espelho retrovisor, né, do carro. Você imagina que sem um espelho retrovisor, a direção seria quase que um perigo, né, constante. Nós temos essa capacidade de ver as nossas costas por causa do espelho retrovisor. Então, nós vamos falar hoje do poder que ele tem. Nós temos espelhos maravilhosos, com molduras lindíssimas, de cristal, né? Nós temos aqueles simples que também cumprem suas funções. E hoje é algo impensável, né? Uma pessoa não ter um espelho. Vamos falar sobre isso hoje? O Feng Shui, ele trabalha com a ideia de criar as melhores energias, um bem-estar dentro da sua casa. Esse bem-estar se reflete em você, para que você atinja com mais facilidade os estados interiores de paz, de felicidade, motivação. E ele tem uma infinidade de técnicas, de soluções para a maioria das situações, porque o Feng Shui é para todos. É interessante como, claro, tudo que você tem, você de uma certa forma você vai adquirir, mas a verdade é que ele proporciona para todos nós, de todas as classes sociais, uma grande melhora na vida através dessas técnicas. E hoje a gente encontra de uma forma farta, né? Várias considerações. Agora, é importante você fugir do fanatismo, né? Fugir da superstição. E por isso que o nosso é lógico. Ele é transcendental, ele permite que você compreenda outras dimensões, porque elas existem, mas a verdade é que ele é lógico. Quer dizer, por que que isso me faz bem? Por que que isso não me faz bem? E isso vai também trazendo um aumento de percepção. E a percepção é a grande capacidade humana a ser desenvolvida cada vez mais nessa era que a gente entrou. A percepção ela é mais quieta, ela é mais concentrada, ela procura observar. E ao mesmo tempo ela aumenta o seu poder pessoal em discernir as coisas. E agora vamos aos espelhos.
como que você aumenta as energias com os espelhos? Primeiro nós vamos falar das coisas que você não deve fazer, tá? Para depois a gente entrar naquelas que são as mais aconselháveis. Olha, um grande cuidado é que você saiba a altura dos espelhos que você coloca. Porque uma má circulação de energia, ele é uma faca de dois gumes. Tanto ele pode aumentar demais a energia de um ambiente de forma positiva, como ele pode criar ansiedade. Você quer ver um exemplo de uma coisa que foi difundida e que, na verdade, cria uma grande alteração da energia no espaço? Espelho em porta, nós nunca devemos colocar. Aqueles espelhos que as pessoas falavam para colocar em porta do banheiro, você vê que você tem uma ativação da energia constante. O espelho é para estar estabilizado. Às vezes as pessoas não têm outro local e coloca dentro de um armário, na porta. Mas se tiver um melhor lugar, mude esse espelho de lugar. Coloque ele numa parede de forma fixa. Você vai perceber a diferença quando você usa esse espelho que já está colocado numa parede, do que você ter que abrir uma porta, muitas vezes estreita. O espelho não deve estreitar você. Você não deve se ver limitado nem pela cabeça, por exemplo. Vou aproveitar e dizer o problema do quarto de adolescentes, principalmente. Às vezes as pessoas colocam espelhos com a estatura menor da criança. E conforme ela vai crescendo, eles não fazem essa correção. Eu vi muitos adolescentes ficarem curvados, porque quando se viam nos espelhos, os espelhos eles tinham que se abaixar para se ver inteiro. É simples, né? É só aumentar a altura do espelho. Mas é um detalhe importante para você verificar se os espelhos têm uma altura suficiente. Penteadeiras, quando você entra no quarto e você só se vê um pedaço, porque só sentada é que você se vê inteira nesse espelho. Se possível, vira ele, põe ele na vertical. É muito importante você ter essa sensação de se ver, principalmente não cortar a cabeça. Não precisa ver até os pés. Se você tem uma altura para cima em pé, é o suficiente. Aí, nunca cortar a cabeça de nenhum morador da casa. Verifique isso, que é algo realmente que muda muito a energia, viu? Outra coisa, sabe aqueles espelhinhos lindos que você coloca, por exemplo, vários espelhos, assim, dá um efeito lindo, né? E é um veneno ambiental. Porque você também vai se ver pedaços nesse espelho. Então, a não ser que ele fique numa altura que não acima, né, dos olhos, ele não pode refletir pedaços das coisas, das pessoas. Ao mesmo tempo, um só não tem problema, porque você vai se ver naquele pedacinho, mas é um só, ele não está fragmentando a sua imagem. Lembra disso. Não pode fragmentar a imagem. A imagem o mais possível fiel àquilo que se vê. Joga mais com luzes nos cantos, se você quer efeitos decorativos. Tem muita, como se diz hoje, possibilidades nessas lojas de iluminação para cantos. Às vezes vem do teto, às vezes vem do chão, luminárias. Isso é maravilhoso. Realmente aumenta muito a energia benéfica bem colocada. Então, dá mais essa atenção para evitar espelhos fragmentados. Uma outra coisa que eu tenho visto quando a gente faz consultoria, às vezes para aumentar o espaço, as pessoas colocam aqueles espelhos do chão até o teto em frente à mesa de jantar. O que acontece? Tira a espontaneidade. Você é uma atividade espontânea que você deve rir, brincar, estar descontraído, fazer um momento alegre. Então, quando o espelho reflete a pessoa nesses momentos, ela normalmente não vai se sentir tão à vontade.
É muito melhor que esse espelho esteja colocado apenas acima, porque é muito bem-vindo um belo espelho numa sala de jantar, mas ele não deve pegar a parede toda, sob pena de tirar a descontração que exige esse ambiente. Agora eu vou dar um exemplo de um espelho bem colocado. Aqui eu trouxe até essa planta, não sei se vai dar para ver, mas eu acho que vocês vão conseguir enxergar. Essa casa aqui, ela tem um corredor, olha, enorme, ó. Sabe? Ela tem um corredor enorme, ela funciona esse corredor, ainda bem que é na lateral, porque se for no meio da casa, é como se ela dividisse, né, em dois pedaços, em duas metades. A melhor coisa quando a gente tem essa situação é um espelho de tamanho razoável no final do corredor, porque ele vai rebater essa energia. Além de ter esse corredor iluminado, se não tiver problema durante o dia, às vezes alguns são bem iluminados durante o dia, mas à noite não. Então você procura manter aquelas luzes de LED para não econômicas, né? Mas à noite sempre deixa esse corredor iluminado. Se ele não for iluminado suficientemente durante o dia, deixa também uma luzinha 24 horas nele, a não ser à noite, quando vai dormir, se achar necessário que ele vá interferir com a luminosidade, você apaga. Mas durante o dia, esse espelho com essa iluminação e uma cor suave nesse corredor vai funcionar como uma grande cura de ambiente. E aí você também vai verificar, através da aplicação do Baguá, em que local, né, em que área que vai estar esse final de corredor. Aí você, além de pôr o espelho, você vai colocar uma frase atrás de acordo com a área do Baguá, procurando também o nosso vídeo dos 3 segredos no canal, para ver como que você escreve essa frase, de que forma que você potencializa os desejos, né, que você tem em relação a essa área, e sempre com essa questão da área do Baguá, onde se encontra, né? E tem uma pergunta aqui interessante, que é o espelho quebrado. Quando um espelho quebra, primeiro você vai ver se ele realmente estava bem colocado, porque às vezes é uma questão de uma colocação não muito segura. Mas se ele era um espelho que estava bem colocado e caiu, quebrou, primeira coisa, aplicou o Baguá, em que área que está esse espelho, você vai repor, mas com o cuidado de que essa área está exigindo cuidados. São sinais, né? A nossa casa, ela emite vários sinais. E uma das funções é a gente se preparar, né? Para o nosso futuro, co-criando uma situação mais harmônica através do conhecimento dos sinais e como que a gente pode se prevenir para que realmente possa enfrentar as situações que são adversas de uma forma mais forte e segura, não é? Nós tivemos algumas perguntas sobre esse assunto que eu acho interessante a gente falar um pouco sobre isso, né? No caso de espelhos que nos refletem, tanto dormindo como quando estamos trabalhando, é uma forma dele captar a nossa energia, é uma forma de ser drenada essa nossa energia, né? Porque ao refletir no espelho, ele vai devolver, enquanto você poderia estar absorvendo melhor o seu campo energético sem estar sendo atraído pelo espelho. Porque, inclusive, por que o Baguá tem um espelho no centro? Você já pensou nisso? Esse espelho no centro do Baguá, ele funciona como um filtro, porque conforme
a energia bate no espelho, ela é identificada e ele repele as más energias e absorve as boas. Ele funciona como um filtro. E se você fizer esse teste, por exemplo, se você estiver nervoso, alterado, e você se olhar no espelho, você vai perceber que imediatamente você vai procurar trabalhar, porque você nota que você não está bem, né? O espelho reflete esse outro rosto que nós exibimos quando estamos alterados, nervosos. Então, ele funciona também como um alerta de que nós precisamos trabalhar melhor, cuidar melhor do tipo de energia que a gente traz dentro de nós continuamente, para que a gente sempre possa resolver as coisas com serenidade, bom senso, confiança. Então o Feng Shui, ele tem esse grande intuito de fazer com que a gente se sinta cada vez melhor e ao nos harmonizar com as forças naturais através de cada área, né, do Baguá. Nascimento do sol traz a energia da saúde, como que está esse lado, né? 9:30 da manhã traz a energia da prosperidade, como que nós estamos recebendo essas energias. Meio-dia traz a energia do sucesso, que às vezes é um pouco demais se nós estamos dosando esse momento, né, da nossa vida ou se precisamos aumentar. E assim vai em cada horário recebendo as energias da sua casa em harmonia com o movimento da Terra em torno do Sol. E esse é um poder a mais, porque você aumenta, potencializa a força da vida com a força da natureza. Recebemos algumas perguntas, como eu já disse. No caso aqui, a pessoa me diz o seguinte: a questão do espelho atrás do fogão, né? Aquele espelho que se coloca para duplicar as chamas. Olha, nesse caso, como a função dele apenas é duplicar as chamas para que esse fogo, né, seja intensificado, não há necessidade de ser algo acima da sua cabeça, porque inclusive não seria interessante para a pessoa que está cozinhando ter um espelho diretamente na frente dela. Se ela tiver de costas para a cozinha, ela vai procurar um espelho decorativo, bonitinho para a cozinha e vai procurar verificar a possibilidade dela ter controle da porta da cozinha através desse espelho para se sentir mais segura, né? É a questão da gente conhecer mais o que está nas nossas costas. Essa é a maior função dos móveis, estarem de frente para a porta e ter espelhos que possam abrir os espaços que a gente não pode estar verificando através dos olhos, né? E se você quiser aumentar mesmo a energia do sucesso, que é simbolizado pelo fogão, você pode e deve olhar a área que recebe o sol do meio-dia, responsável pelo sucesso, a área que recebe o sol das 9:30, responsável pela prosperidade, e ao mesmo tempo a questão do centro da casa. Tem um outro ponto, que são os números mágicos do Baguá, que nos mostram também a questão da polaridade. Por exemplo, olha, se eu estou aqui no sucesso, eu também vou ter que ver como está o trabalho. É a complementariedade dos opostos, né? Se eu estou aqui na prosperidade, tem muito a ver com a questão dos amigos e das viagens que me ajudam a ser mais próspera, né? Então, tudo isso é um sistema de energia que a maior função é colocar você no tal. O que é o tal? Na espontaneidade da vida em relação à natureza, sentindo-se a alegria de estar vivo e participando de toda essa festa do sol, da água, da terra, né?
do elemento madeira, né? Das florestas, das plantas, tudo isso que nos envolve com esse amor que a gente sente que a natureza tem por cada um de nós, não é? Então, como eu falei, a questão do espelhinho atrás do fogão. E agora tem uma outra pergunta: posso colocar um espelho que vai refletir uma parede que fica em uma área faltante já curada? Olha que interessante, essa pergunta tem a ver com uma das coisas mais interessantes em relação ao espelho. O que ele reflete? O espelho, para ele ser positivo, ele tem que refletir algo belo, algo que te, por exemplo, uma bela planta na outra ponta, um quadro bonito, uma cor interessante. Se ele refletir, por exemplo, o banheiro, ele realmente não é, por mais bonito que seja esse banheiro, ele a gente sabe que é um elemento, é um ambiente que precisa de cura, porque ele está sempre em, é, em conflito com o quarto, que é madeira, né? Com aquela coisa do aconchego, que o banheiro, por mais bonito que seja, ele não transmite aconchego, por ser frio, né? Azulejos, elemento água. Então, isso que você vai ver, o que, que ele está refletindo? Às vezes ele reflete uma geladeira, não é legal. Não que a geladeira não seja algo útil, mas não que ela mereça, né, a reflexão no espelho. Mesmo porque ela vai emitir uma ideia de frieza, né, gelo. Então isso é muito importante. O que o espelho reflete? Então, para eu te responder essa pergunta, se ele vai refletir uma parede que fica em uma área faltante já curada, o mais importante é você decidir se ele vai refletir algo que está belo de ser visto duplicado, né? Nós temos aqui uma pergunta, mas só mais uma coisa: espelho em escada é positivo? Depende. Quando você coloca um espelho numa escada e você está descendo a escada, ele não vai poder fazer com que o seu olhar abaixe. Por isso que as coisas devem ser colocadas de preferência numa altura dos olhos. Quando você coloca uma bela planta, vê se essa planta atinge um tamanho, às vezes você põe um vaso maior, para que ela atinja o olhar. Você anda, a sua casa deve ter uma circulação suave, você não vai esbarrar nos móveis, vai ter nos cantos ou uma planta ou uma luz, de preferência na altura dos olhos, nem muito acima, nem muito abaixo. A colocação dos quadros, dos espelhos, vão seguir essa linha de referência para não gerar ansiedade, para não gerar uma desorientação. Vocês veem que é uma verdadeira terapia também, não é? Então, nós temos uma pergunta. Temos. Espelho em frente à porta de entrada da casa é um bom lugar? Excelente pergunta. Quando você abre a sua porta e você tem um espaço suficiente, esse espelho realmente é um bom local para a colocação do espelho. Você vai olhar a altura, você vai olhar a moldura. Quando que ele não é positivo? Se você abrir essa porta e, por exemplo, você tiver essa porta no lado oeste da sua casa, então vai ter um momento que esse espelho vai refletir muito, um excesso de luz solar, por exemplo, ele não pode ser ofuscado. Aí ele já traz uma energia que não é suave, como a gente quer nesses locais. Então, em frente à porta da entrada é positivo, desde que você tenha uma bela visão e desde que ele não seja ofuscado por excesso de luz. E se houver pouca luz, é fácil, você coloca uma luminária para manter esse espaço claro. Mas se realmente for um excesso de luz solar, não, é melhor você trocar por uma bela imagem. Você vai ver em que área que está essa porta da entrada. Por exemplo, ela está no leste.
você pode colocar uma bela paisagem de natureza. A frase atrás, eu tenho excelente saúde, desenvolvo relações harmoniosas com a minha família, fonte de apoio e bem-estar, evolução. As frases você encontra no nosso blog. Tem alguns textos sobre essas frases. E aí você escreve atrás, você aumentou o poder da energia desse espaço. Então, atenção sempre com o que ele reflete. A não ser também que seja muito pouca a distância entre a porta e o espelho, pode ficar oprimido, né? Esse espaço. Mas, normalmente, é excelente a colocação de um espelho. Ok? Posso usar no quarto um espelho côncavo para ver quem entra? Quando da cama não vemos a porta de entrada. O côncavo, né? Para ver que seria o fechado, o que absorve a energia, né? Dá uma olhada em que área do teu quarto está o baguá, né? Ou melhor, em que área do baguá está o seu quarto. E, em tese, se ele for você pode pôr uma moldura suave, pode ser um tom bonito desse espelho. Eu acho que é mais positivo do que não ter e você não ter o controle da porta. Se você não tem condição de deixar essa cama de frente para a porta, de uma forma que você veja a porta da entrada, menos mal você ter um espelho côncavo, mesmo que não seja a melhor alternativa, digamos que é dos males o menor nessa situação, ok? Então, basicamente, nós temos a questão de aumentar o poder da beleza, aumentar a sensação de bem-estar através de corredores compridos, sempre seriam nas paredes opostas, espelhos bem indicados na frente da porta do quarto, por exemplo, você entra no seu quarto, você ter um espelho também é interessante, né? E esse cuidado, então, com a altura e a qualidade. Espelhos manchados, é melhor trocar, né? Molduras desgastadas, também precisa fazer uma renovação. E não desperdice os espelhos sem colocação das frases de acordo com o baguá, de acordo com essa luz solar que eu falei, porque realmente aumenta ainda mais a capacidade de aumentar a energia positiva em casa. Eu gostaria de convidar vocês a acompanhar nossas aulas às quintas-feiras. Nós temos uma grande intenção e somos motivados a trazer uma harmonia maior em cada casa, em cada pessoa, para que toda essa harmonia possa se juntar e criar uma energia positiva muito grande, capaz de trazer toda a saúde, toda a prosperidade para a qual nós fomos criados, né? Porque a gente nasceu mesmo para ser feliz e essa consciência aumenta a cada dia quando a gente vê toda a beleza que a natureza nos proporciona, essa evolução maravilhosa dentro de nós, querendo cada vez conhecer mais e participar mais. E com certeza, todas as coisas que vêm para nos restringir, muitas vezes vão nos trazer de novo, mais tarde, toda aquela dedicação com que a gente procurou superar os desafios. Se você gosta desses assuntos, curta esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, se ainda não fez. Conheça os nossos textos no blog. E assim a gente pode cada vez mais trazer mais informações para vocês. Uma boa noite. Que Deus nos abençoe a todos.